Aleluia. Vamos continuar adorando a Jesus. Aleluia. Deus, Ele tem vitória para você. Ele tem vitória para o teu coração nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra e da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. E mesmo quando adorava, por um fim ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Tu és o mesmo, Senhor. Tu operaste no passado e opera ainda hoje, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. O crente quando chora ao Senhor, Ele responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora ao Senhor, Ele atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu.
Oh, aleluias. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então nesta noite não cesse de orar, não canse de pedir, porque ele te atenderá, ele ouvirá o gemido do seu coração nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Jesus de Nazaré. Eita, Deus maravilhoso. É esse Deus em que nós servimos. É esse Deus em que depositamos. É o Deus que é soberano. É o Deus que faz milagre acontecer. É o Deus que desce na terra como grande, como gigante, como general, como aquele que nunca perdeu batalhas. Aleluia. Tudo que existe no universo eu criei. Os anjos cantam santo, porque sou o rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu que viro a chave para o céu derrama chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você respira porque eu quero deixar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem gente estudando para saber de onde eu vim. Usam teorias pra negar minha existência, mas ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pode explicar o que a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração. E no quebrantar adorador eu derramo a minha unção. Sou eu que mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Eu cuido da igreja e me inclino para ouvir o teu amor. E o teu problema pra mim não é nada. Eu levo e cumpro. Aleluia. Sou adorado em todo lugar. E a igreja, o meu filho, vem buscar. Tudo que existe no universo ele criou também. Eu chamo as estrelas pelo nome e elas vêm. E me deu as águas e ele pôs no ferro do mar. Nunca precisou de um professor para lhe ensinar. Ele conhece tudo antes de nós pensarmos, antes de nós falarmos, porque ele é Deus, ele é soberano. E além dele não há outro, porque ele é o único que está pelejando por você. Ganharei essa peleja. Sou eu que mando no céu e na terra. Sou soberano. Cuido da igreja, eu sou o que sou. E me inclino para ouvir o seu nome.
soberano e Ele está com você. Ele é grande e continua trabalhando no meio de nós. Aleluias, glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Vamos adorar com mais uma canção. Depois eu convido você para nós estarmos clamando a Deus, pedindo a Ele, batendo na porta, insistindo para dar vitória ao seu povo em nome de Jesus. Eu queria que você adorasse comigo esta canção. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor, por tua majestade, por teu cuidado, Jesus.
como Ele é. Oh, aleluia. Aleluia, veremos Ele, nos encontraremos com Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a nossa esperança. É no dia em que nós vamos nos encontrar com Ele. E Ele vai nos abraçar. Ele vai nos abraçar. Aleluia. A gente vai dizer: valeu a pena passar por tudo. Valeu a pena fazer todas essas coisas, porque iremos encontrar a Jesus, iremos encontrar o nosso Mestre. Aleluia. E nesta noite eu convido você para nós estarmos clamando a Deus neste momento. Sabemos que Ele pode resolver e Ele pode, se Ele quiser, esta noite mudar toda e qualquer situação em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nesta noite. Apresente as suas causas, as suas súplicas. Nós estamos aqui apresentando você, apresentando sua casa, toda a sua família, os pedidos de oração que chegam para nós. Estamos aqui diariamente apresentando, sabendo que Deus, Ele pode fazer todas as coisas em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e Pai amado, nesta noite, Senhor, somos gratos a Ti pela essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Sabemos que Tu és grande e fiel e que Tu podes, se Tu quiseres, Senhor, aleluia, responder o Teu povo. E que Tu podes, se Tu quiseres, Senhor, nesta noite mudar a história. E que Tu podes, se Tu quiseres, Senhor, nesta noite curar, fazer prodígios, maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. Porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelo Seu povo, pela Tua igreja, Senhor. O Senhor tem trabalhado até quando nós não conseguimos enxergar, Senhor. Até nos livramentos diários que o Senhor tem nos dado. Até, Senhor, em cada passo, em tudo que vamos fazer, o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O Senhor tem cuidado da Sua igreja, Senhor. E somos gratos a Ti por isso. Nesta noite, Pai, queremos Te apresentar os enfermos, os necessitados. Queremos Te apresentar aqueles que necessitam e precisam de provisões, Pai. Visita cada lar, cada família. Visita cada filho, cada filha nesta hora. Veja os jovens, Senhor, os adolescentes nesta noite. Vai dando livramento, Pai querido. Quantas notícias chegam através de jornais, através de pessoas. Notícias, Senhor, desagradáveis. Notícias ruins, Pai, de maldades cometidas contra jovens, contra crianças, Senhor, contra mulheres, contra homens, contra pessoas de idade, Pai querido e Pai amado. Isso tem se tornado um absurdo, Pai, neste mundo caótico que estamos vivendo. Mas confiamos em Ti, depositamos nossa confiança em Ti e sabemos que Tu és o único que pode livrar, Tu és o único que pode proteger, Tu és o único, Pai, que pode, Pai, estender as Tuas mãos e guardar, Pai. E Tu és o único que pode nos esconder debaixo das Suas asas. Por isso, Senhor, confiamos em Ti, entregamos nossos filhos a Ti, Senhor, para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre e proteja, seja onde for que eles estiverem, na escola, no trabalho, faculdade ou em qualquer lugar, Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que estende a mão, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que livra, que vai tirando, Senhor, as setas que vêm contra a mente, as influências através de amizades, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por isso, porque confiamos em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, continua trabalhando na vida de cada um. Quantos pedidos de oração têm chegado durante todos os dias, Senhor? Chega pedidos de oração, Pai, de todo tipo,
bispo, Pai querido, mas sabemos, Pai, que nós só somos apenas intercessores e é o único que faz acontecer, que faz mudar, que, Pai, dá resposta é o Senhor, que é grande, que é poderoso. E nisso, Pai, nós agradecemos porque sabemos que a tua igreja tem se prostrado diante de ti, Pai, te pedindo, te clamando, Senhor, e o Senhor tem feito no meio do seu povo. Por isso te damos graças, Senhor. Por isso te rendemos louvores. Por isso, Pai, todos os dias declaramos a tua fidelidade, a tua misericórdia, o teu poder, a tua bondade, Senhor. Todos os dias declaramos que tu és fiel, que tu és grande, que tu és maravilhoso. Ah, Senhor, às vezes fica até repetitivo de tanto a gente dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, que o Senhor faz. Mas e quanto mais nós falamos isso, mais, Pai, sentimos vontade de dizer e declarar que tu és fiel para com tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, atenta, Pai, para cada um que está conosco, nesta live, neste culto. Ah, Senhor, tu és o Deus que sonda e que conhece. Tu és o Deus, Pai, que esquadrinha o pensamento nesta hora. Veja, Pai, todo pedido de oração que não foi falado, que não chegou ao ouvido de ninguém, aquele pedido, Senhor, que está dentro no coração dos teus filhos, das tuas filhas, tu sabes e tu conheces, Pai. Nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, inclina, Pai, os teus ouvidos. Ouve a oração, Senhor, do teu povo. Ouve a oração, Pai, da tua igreja. Em nome de Jesus. Também nós queremos te pedir, Pai, que faz parte dos grupos de oração ADCN. Seja ele, Pai, das escolhidas dos reis. Essas mulheres que têm se dedicado, essas mulheres que têm se empenhado, essas mulheres que têm buscado, essas mulheres que têm se posicionado, Pai, na tua presença, Senhor, para clamar, para interceder, seja pela casa, pela família, pelo ministério, seja por tua igreja. Abençoa aquelas mulheres da pregação, Pai, do curso, Senhor. O Senhor tem abençoado essas mulheres poderosamente. Continue com suas mãos estendidas, guardando. Aonde houver um servo teu, um filho, uma filha tua, Pai, em qualquer parte deste mundo, que o Senhor possa estender as suas mãos e dar livramento, e dar resposta, e suprir e abençoar no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, Pastor Jefferson. Continue ajudando o teu filho. Continue, Pai querido e Pai amado, a cada dia mais derramando da sua graça, do seu favor, das suas misericórdias, da revelação da tua palavra. Continue, Pai, levantando a cada dia pessoas que possam, Senhor, estender a mão para abençoar a tua obra, Pai querido, a cada dia. Aqueles que fazem, Senhor, nós sempre pedimos, abençoa, Senhor, poderosamente. Multiplica, Senhor, poderosamente. Guarda eles debaixo das tuas asas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida de Braia. Continue, Pai, mantendo esse menino alegre, contente, Pai, louvando a tua palavra, louvando o teu nome, Pai. Pai, falando do teu amor, das tuas misericórdias, dando saúde a ele, Pai, em nome de Jesus. Como a Laura também, Pai, essa jovem adolescente, ajuda, continue guardando Laura debaixo das suas asas e abençoando a sua mente, o seu coração e derramando sobre ela, Pai, o teu Espírito Santo. Aonde houver um filho, Pai, seja ele adolescente ou criança ou jovem, vá agora de encontro, Pai querido e Pai amado, e abençoa no nome de Jesus. Veja toda a nossa parentela, todos os nossos familiares, como também dos teus filhos, Pai, e das tuas filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, nesta noite, e desde já te agradeço, e você pode dizer amém. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa é podermos estar falando com o Pai.
podemos estar tendo esse acesso, esse livre acesso, que antes não era permitido, mas que hoje nós temos livre acesso a Ele, que nós às vezes não sabemos colocar, mas Ele está nos ajudando todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus. E eu queria convidar você nesta noite para nós estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor. Aleluia. E que você possa estar com o seu coração aberto para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. A palavra do Senhor, no Salmo de número 91, apenas o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu vou repetir: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos meditar um pouquinho no que esse versículo ele traz para o nosso coração. Diferente do que ministramos já aqui sobre o Salmo 91, os demais versículos. O Senhor ele tem uma palavra para você nesta noite. Aleluia. O Salmo 91 é um salmo que nos apresenta Deus de três formas. Primeiro, nos versos de 1 a 3, como um Deus que oferece abrigo e sombra aos que decidem na vida se relacionar com Ele e com o salmista. Ele é um Deus que oferece abrigo e sombra aos que decidem na vida se relacionar com e com o salmista confiar nele. Ele nos ensina e nos oferece esse abrigo e essa sombra do verso 1 ao verso 3. Nos versos 14 a 16, ele nos apresenta Deus como aquele que levanta os seus filhos sobre a terra e os exalta nos momentos amargos da vida. E nos versos 4 a 10, ele nos apresenta Deus como aquele que guarda as nossas vidas, as nossas famílias e as nossas casas. Em toda a Bíblia temos um Deus que é defensor de seus filhos e que protege, livra e guarda as casas dos que o amam. Ele protegeu em Gênesis 20 a mulher de Abraão e a promessa que estava sobre ela quando impediu que um homem chamado Abimeleque de tocar nela. Ele protegeu o povo hebreu lá no livro do Êxodo, no capítulo 9, no versículos 23 a 32, na terra de Gósen, da destruição, quando manifestou uma das pragas sobre o faraó e o Egito. No verso 10 do Salmo 91, o mesmo que guardou a vida do seu povo e a família de Abraão, diz que ele guarda a tenda dos que confia nele. O Salmo 91 fala e aponta para Jesus, que em tudo confiou no Pai. Mas como estamos escondidos em Cristo, Ele fala conosco que Deus guarda a nossa tenda. Ou seja, que Deus, Ele guarda a nossa casa. Aleluia. Eu quero falar com você hoje que tem se assustado com tantas coisas que têm acontecido contra as casas, contra as famílias, contra as pessoas, e tem sido de uma forma tão cruenta, tão violenta, que nos assusta, que nos traz medo. São tantas notícias de coisas tristes que têm açoitado as almas das pessoas e de suas famílias, que às vezes até tememos. Mas o Salmo ele fala com você que nenhum mal te sucederá, nem a você, nem a sua casa, e praga alguma chegará na tua tenda. É muito interessante porque muitas vezes nós passamos, lemos, né? Lemos e
Antigamente, em quase toda casa que se passava, eu que morei no interior, que vim morar em sítio, de famílias de raízes assim religiosas, se tinha em todas as casas, você via, hoje quase nunca você vê. Era a Bíblia aberta, seja em cima de uma mesa, de um tamborete na época. Hoje já é mais atual, é de um hacker, né, de um estante, uma prateleira. As coisas mudaram. A Bíblia aberta no Salmo 91, que faz toda aquela declamação, toda aquela história que nós sabemos, todos aqueles versículos que falam fortemente ao nosso coração. E sempre nós vemos essa frase, né, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda, viajando em caminhões, né, nas traseiras dos caminhões, às vezes adesivada em carros, em fachadas de loja, em algumas lojas tem. E muitas vezes não entendemos o poder e o porquê do salmista. Ele escreveu aquilo. E o peso que esse versículo traz para nosso coração. Deus é quem guarda a tenda e livra dos males planejados pelo mal e pelos humanos usados pelo mal nesta terra. Ele é o único que pode guardar. Eu não sei na cidade que vocês moram, mas aqui é comum ter aqueles guardas de rua, né? Você faz uma adesão mensal e aquele guarda passa a noite toda apitando, indo e voltando, para dizer que está guardando. Algumas casas que se comprometem com eles fazer isso. Mas o único que guarda na íntegra é Deus. E esse versículo ele trata sobre isso, ele fala sobre isso. E eu queria que você olhasse comigo uma passagem bíblica no livro de Esther. Esther Hadassa é muito conhecida, né? A história dela é muito falada, as mulheres geralmente pregam muito sobre ela, né? Sobre Esther, aquela que se posicionou. A menina que perdeu o pai e a mãe e que foi cuidada pelo seu tio Mardoqueu. E que uma oportunidade que teve na vida de participar daquele concurso que vocês sabem e conhecem, para a vaga deixada pela rainha Vasti. Soube se portar diante de um tempo, de um ano de espera para ver a porta se abrir. Você e eu sabemos que ela entrou por essa porta e foi honrada pelo rei Assuero. A Bíblia diz em Esther, capítulo 2, eu queria ler com você. Aleluia. Capítulo 2 e o versículo 17. Se você puder, você abre a sua Bíblia aí, Esther, capítulo 2. E o versículo 17. A Bíblia diz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. O rei, nós lemos, ele amou Esther e fez um grande banquete para ela ali. Porque ele amou, ele se agradou. E a Bíblia, onde lemos agora, diz que ele pôs uma coroa em sua cabeça. Tudo parecia ir muito bem para Esther. Porque ela era uma menina que sofreu traumas na vida. Era uma menina que era pobre. E ela teve essa oportunidade, ela entra por essa porta, ela é honrada pelo rei, o rei prepara-lhe um banquete e tudo ia bem. Tudo ia bem. Mardoqueu cuidou de Esther na porta, e Esther como rainha, rodeada de fartura e de muitas bênçãos daquele reino, daquele lugar
daquele palácio era riquíssimo. Tudo parecia estar bem, até olharmos para o que diz no capítulo 3, nos versículos 8, 9, 13 ao 15. Eu queria que você lesse comigo. Esther capítulo 3. Até aí, você está entendendo? Até aí estava tudo bem, tudo parecia estar bem com Esther, porque ela tinha sido escolhida, ela tinha sido uma mulher que o rei se agradou, e o rei lhe põe uma coroa, o rei prepara-lhe um banquete, até que Esther capítulo 3, verso 8 diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre a lei do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los viver. O 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então eu porei nas mãos do que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Eu vou repetir o versículo 9. Se bem parecer ao rei, preste bem atenção, decrete-se que os matem. Então eu porei nas mãos do que fizerem a obra, do que matarem, 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. O 13. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios de todas as províncias do reino, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus despojos. 14. Uma cópia do escrito para que se proclamasse lei em cada província foi publicada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. A passagem lida nos mostra um homem por o nome de Amã, sendo instrumento do mal para perturbar a paz de quem estava em paz. A palavra que nós lemos nos mostra esse homem chamado Amã para perturbar a paz daqueles que estavam em paz. Vemos que ele fala do povo de Esther e faz com que o rei entregue esse povo por meio de um decreto para morrer e para que ele se aproprie dos bens desse povo. Quem era esse povo? Eram os judeus. É tão cruel o plano que o verso 15 ele diz o seguinte: que toda a fortaleza de Suzã ficou toda confusa. Mas quero destacar que enquanto os outros se perturbam, enquanto os outros que perturbam com quem planejou, veja o que fazia na última parte do verso 15. Ele com o rei bebia. Você está entendendo? Aquele que perturbava o povo, aquele que instruía o rei a fazer um decreto para matar e acabar com os judeus, ele consegue esse decreto, diz que a fortaleza de Suzã toda se abala, mas ele, quem preparou, ele senta a beber com o rei. Aleluia.
Como é difícil, sabendo que somos pessoas amadas do Pai, passarmos por fases em que ficamos confusos em meio às investidas, enquanto sabemos que os que investem estão bebendo e se decretando o nosso fim. Eles bebem e comemoram o nosso fim. Eles planejam, eles arquitetam, eles até pagam para ver a sua destruição, a minha destruição. Mas sabemos que quem guarda a nossa tenda, ele não dorme e não deixa sozinho o seu povo. Vamos olhar para o capítulo 4 e vamos ler o verso 1 e 2. Aleluia. O capítulo 4, no verso 1 e 2 diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Vamos ler do 7 ao 17. E indo ataque até Mardoqueu, na praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata de Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu uma cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Esté e a fizesse saber, também para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então falou Esté a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu. Dizer o quê? Dizer isso aqui: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no interior do pátio, sem ser chamado, não há senão a sentença há de morte. Salva-se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu chamou que respondessem a Esté. Mandou que respondessem a Esté. Não imagines no teu íntimo que por entrares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenara. Aleluia. E vamos tirar desse capítulo 4
algumas verdades sobre a proteção que está sobre a sua tenda. Aleluia. No texto em que nós lemos, mostra, né, uma conversa entre Amã, entre Ataque e Esther. Depois de ter lido este texto, nós vemos aqui que Deus, usando profetas, nem dando visões, mas sabemos que apesar de Deus não se revelar nas profecias, sonhos e visões no livro de Esther, Ele está aqui, mostrando que Ele guarda e protege a tenda dos que confiam nele. E a pergunta que fazemos é esta: como Deus está protegendo e protege aqui a tenda do seu povo? E a sua tenda como igreja de Deus na terra. Primeiro, Deus protege a sua tenda, não deixando em oculto os planos do adversário. Veja o verso 1. Aleluia. E diz que, nós lemos aqui, que quando Mardoqueu soube de toda trama, de todo o que ele ouviu falar que a mãe estava tramando com o seu povo, ele corre para ir de encontro, né, ao palácio. Ele não podia fazer isso e nem se manifestar da forma que ele o fez, mas ele foi e fez. Deus ainda é o Deus que faz vir à tona as obras dos que querem atingir a sua tenda e desfaz dessas obras. O verso ele diz duas coisas. A primeira é que Mardoqueu ficou sabendo de tudo e não só soube o que Amã queria que o seu povo ou que o povo de Deus soubesse, que havia uma sentença para que morressem. Não. Ele sabe de tudo, desde a reunião até as palavras ditas no diálogo. Deus guarda a sua tenda, te dando conhecimento das más obras, para que você saiba que Ele te dará estratégia e orientação de como sair de pé e exaltando o nome dele. Ele faz e Ele dá estratégia a você, para que você, diante dessa afronta, diante dessa trama montada, preparada, você saia de pé e exaltando o nome dele. Porque só Ele pode livrar, só Ele pode fazer. Aleluia. Em segundo lugar, que Mardoqueu, ao saber, já começou a se humilhar. A Bíblia diz que Deus exalta os que se humilham. Porque Mardoqueu, ele poderia, assim que ouviu a trama, ele ter corrido, ter entrado em contato com Esther, ou através de um intercessor ali, porque Esther ela ficava lá no palácio, lá dentro. Mas a Bíblia diz que ele se humilha. Ele se humilha exaltando a Deus. Nós vemos aqui que ele pega, ele corre às portas do palácio. Ele se veste de roupa de saco. Ele se suja de cinzas e grita. Diz que ele faz um alarido. Ele abriu a boca. Aleluias. É o que nós podemos ver com isso. Ele não deixou ficar abatido, humilhado ali por isso, ou temeroso. Ele toma atitudes que custaria muito para ele.
mas custaria muito mais se ele não o fizesse para todo o povo judeu. Deus protege a sua tenda, movendo sua mão de várias direções. E através de corações que se colocam como intercessores da sua tenda. Leia o versos 5 e 7. Nós lemos aqui que Estela chama Tati, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e o porquê. Que ele estava diante do palácio gritando, com as vestes rasgadas, sujo de cinza, e ela toma um dos seus servos ali, um eunuco, e manda ir até ele, para saber por que ele está assim. E o porquê dele estar assim. E indo a Tati até Mardoqueu, nós lemos aqui a praça da cidade que estava diante da porta do rei. E sucedeu que aí Mardoqueu começa a contar a história que nós lemos aqui. E o que nós podemos ver aqui é que quando Amã conseguiu planejar tudo, teve muita gente que foi envolvida com ele. E ele prometeu até dinheiro para os tesouros do rei. Nós lemos, para destruir a tenda dos judeus. Mas Deus também tem o seu povo nesta terra. Veja uma coisa, veja aqui. Amã, ele precisou tramar contra a vida dos judeus. E começou a tramar pela vida do próprio Mardoqueu. Mardoqueu, ele ficava à porta. E Amã era um homem importante. Era ali, vamos dizer, do braço direito do rei. E Amã era daquelas pessoas que eram petulantes e eram orgulhosas. Daquelas pessoas que assim, você tem que me honrar. Você tem que fazer, porque aqui eu sou maior. E o que acontece? Mardoqueu, ele não se dobrava, ele não se prostrava, a não ser diante do Deus de Israel. E Amã, ele nem suspeitava que a rainha era judia. E ele trama, né, com esse decreto, pede ao rei, promete dinheiro, ele paga para ver a desgraça daquele povo. Nós lemos isso, que ele tirou os talentos de prata, e não foram poucos, para investir nos tesouros do rei. O rei já tinha muito. Mas o que Amã queria não era apenas dar dinheiro, não. Ele queria era a destruição do povo judeu. Esse é um povo no meio do povo que não cumpre a lei do rei. E ele tira dinheiro, ele dá dinheiro para o rei. Diz, isso aqui é para os tesouros do rei. Mas eu quero a destruição de um povo, e um povo judeu. E ele paga dinheiro para tramar contra, paga dinheiro para fazer mal. Mas Mardoqueu, diante de toda essa situação, sabe o que ele faz? Em primeiro lugar, Deus usa Mardoqueu e o seu povo fora do palácio. Mas Deus tinha um Esther dentro do palácio. Você entendeu? Deus usou Mardoqueu fora do palácio, porque Mardoqueu não tinha acesso lá dentro. Então Deus usa Mardoqueu do lado de fora. Por isso que vemos que a provisão dele vem de várias direções. E ele mesmo, ele diz a Esther: Esther, se você não for, virá livramento de alguma forma para os judeus, mas virá. E dentro do palácio, Deus, ele tem Esther para usar.
Não pense que é só Amã que tem acesso a lugares altos. E aos que honram Esther, também tem. Amã pensava que só era ele, por ser o braço direito do rei, que teria privilégio para ele, para a família. Mas da mesma forma que tinha pessoas do lado de fora como Mardoqueu, tinha pessoas dentro do palácio como Esther para o livramento. Em segundo lugar, o que Amã tem é dinheiro para investir na destruição dos outros, mas os que Deus usa vêm de várias direções. E estes, mais do que o dinheiro, eles sabem orar, sabem jejuar, sabem louvar. E onde tem jejum e oração, Deus ainda dá vitória e faz reboliço na terra. Ele faz. Porque talvez você não possa ter dinheiro, muito dinheiro, mas você tem um joelho, você tem uma boca para louvar, você tem uma boca para orar, você tem uma boca para jejuar. E Deus, Ele ama quem o faz. Aleluia. E em terceiro lugar, Deus protege a tenda de seu povo, não deixando o seu povo se intimidar e se calar diante das circunstâncias e das tribulações. Esther, quando soube os planos de Amã, teve medo, Ela teve medo porque ela diz a Mardoqueu que faz 31 dias que eu não vou à presença do rei. E se sabe nos 4 cantos que só entra na presença do rei aquele que é chamado. Então Esther diz: como irei eu na presença do rei se ele não me chamou, Mardoqueu? Eu creio e imagino Esther apavorada, pensando nisso. Como ela iria na presença do rei se o rei não a chama? Como ela chegaria lá? Ela morreria, ela disse: eu morrerei, eu vou perecer. E Esther, quando ela soube dos planos de Amã, ela teve medo e não quis se envolver. Mas Mardoqueu lembrou a Esther 2 coisas. E nós lemos aqui. A primeira coisa que Mardoqueu ele lembrou a Esther foi o seguinte: que Deus não levantou Esther por acaso. No verso 14, a última parte, ele diz a Esther: quem sabe Deus te levantou no reino para este tempo. Porque essa rixa de Amã é antiga. Eu não sei se você lembra no tempo do rei Saul. Porque Amã é descendente dos amalequitas. E os amalequitas travavam lutas contra o povo de Israel. E Deus fala através do profeta Samuel a Saul. E diz para aniquilar a raça dos amalequitas. Para exterminar todos, do pequeno ao grande. Da ovelha à cabra. Do boi à jumenta. Se nada... Não deixa nada, nem os animais. Extermina tudo. Então você entende por que a raiva de Amã contra o povo judeu? Porque Saul ele não atentou para o que foi dito através do profeta Samuel. E deixou criaturinha. E quem é essa criatura que se livrou e que hoje estava no tempo em que estamos lendo? Era Amã. Então Mardoqueu disse: Esther, eu quero te lembrar. Será que Deus ele não te levantou para este tempo agora?
Foi a primeira coisa que Mardoqueu, ele lembra a Esther. A segunda coisa que ele diz a Esther, que em dias que a nossa fé é testada, Ele está conosco e não nos deixa só. Deus se levanta e levanta outros conosco para nos ajudar a sairmos com alegria e de posse de vitórias e milagres. E já se ouviu uma história de um leão. E esse leão, a história nos conta que ele estava em uma floresta linda. Diz que uma árvore alta, frondosa, com uma sombra gigante, de tão gigantesca que era essa árvore. E a história nos conta que esse leão, ele deita-se à sombra desta árvore e dorme. E diz também, nessa história, que ali perto havia uns ratinhos. Alguns ratinhos, pequenos, frágeis. E diz que eles veem aquele leão, aquela plumagem bonita, aquela juba fofona, e diz que eles começam a passear em cima desse leão. Só que, o que aconteceu? No que eles começam a passear em cima desse leão, este leão, ele se acorda. E quando se acorda, ele fica bravo e numa mãozada, uma patada que ele dá, ele prende apenas um ratinho debaixo da sua pata para devorá-lo. Os demais fugiram. E a história nos conta que esse ratinho, ele ficou apavorado, porque o leão era gigantesco, era enorme, era feroz. E esse ratinho, com sua pequenez, com sua fragilidade, minúsculo, preso à pata daquele leão. E a história nos conta que esse ratinho, ele começa a implorar: por favor, não me mate, por favor, não me devore. E de tanto que implorou, o leão, ele cedeu e deixou esse ratinho seguir, ir embora. E o ratinho foi embora. E disse que passa dias e aquele leão foi pego em uma armadilha de caçadores. E os caçadores prenderam esse leão, armaram uma arapuca, o prenderam de cordas, de grande e feroz que era. E diz que toda a floresta, ela temia e tremia diante do rugido daquele leão, tão bravo e tão grande e feroz, que ele não conseguia se soltar. Aí sabe o que é que aconteceu? O ratinho, que um dia foi livre por este leão, ele ouve o bramido daquele leão. E quando ele ouve o bramido, ele disse: opa, eu conheço esse leão. Eu já ouvi esse bramido. Esse bramido não é desconhecido. E diz que o ratinho, ele vai e encontra este leão. Quando chega lá, ele olha e vê que é o mesmo leão que o prendeu na sua pata. Esse ratinho tem a opção de deixá-lo lá, porque talvez se ele soltasse, ele o devorasse. Mas ele decidiu olhar que lá atrás, esse mesmo leão que estava preso, ele olhou para esse ratinho e se compadeceu das suas súplicas e o soltou. Aí a história nos conta que o ratinho, ele rói todas as cordas e ele deixa aquele leão livre. E o que é que podemos entender? E o que é que essa história desse leão e desse rato aí tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Você sabe por quê? Porque aquele ratinho era pequeno, era frágil, não tinha porte físico, não tinha condições nenhuma para lidar com algo grande. Mas muitas vezes Deus se utiliza do pequeno para livrar o grande. Deus se utiliza dos frágeis.
Deus se utiliza daqueles que não têm capacidade nenhuma. Você está entendendo? Eu e você representamos aquele ratinho frágil, pequeno, mas que Deus quer nos usar para fazer algo grande. Aquele ratinho é representado por aquela menina que virou rainha Esther. Era pequena, era frágil, era pobre. No palácio ninguém conhecia a sua origem. Ela era judia. E Deus se utiliza dela para dar um grande livramento ao seu povo. Aleluias. Aleluias. Deus não deixou Esther, Mardoqueu e o seu povo sozinho, lhe dando o direito de reagir e se defender, e exaltou Mardoqueu diante do seu adversário. Porque o propósito que Amã tinha em seu coração não era só destruir Mardoqueu, era destruir uma nação inteira, todas as tribos, até a menor, até a tribo de onde sucedeu o leão. E diz que o leão ele veio da tribo de Judá. E ele queria aniquilar todos. E Deus, que é poderoso, ele sabia, ele já tinha um projeto, ele já tinha algo para nós. E como Mardoqueu disse, é para este tempo, Esther, que Deus te levantou. E Deus, ele se utiliza de Esther. E se utiliza de Mardoqueu. Mas além de tudo isso, ele livra aquela nação e começa exaltando a Mardoqueu. E você conhece a história. E quando toda a história se desenrolou, que chegou ao rei, que ele fez se conhecer, Esther entrou. Mas antes disso, ele se convida todo o povo. Porque eu, aqui dentro do palácio, minhas moças, nós vamos fazer jejuar e orar durante 3 dias e 3 noites. Então, Mardoqueu, faça isso com todo o povo. E a Bíblia diz que todo o povo fez. E a Esther disse, depois disso eu me apresento ao rei. E aconteceu que Esther fez, jejuou e chegou ao rei. E ao rei se apresentou. E o rei estendeu o cetro para Esther. E Esther, a Bíblia nos conta, que fez saber de toda a história. E ali, Deus vai trabalhando. Deus vai operando. E faz com que Amã, ele honre não só todo o povo, mas a Mardoqueu, que estava ali na porta. Mardoqueu, ele se humilhou, ele se prostrou, ele orou, ele jejuou. E Deus deu vitória. Então eu quero dizer para você uma coisa hoje. Se levante hoje com coragem. E ousadia, abra a boca. Declare que os planos do mal não vão prevalecer em nome de Jesus. Jesus está guardando você. Há uma proteção para a tua casa. Há uma proteção para a tua tenda. Aleluia. Deus, ele tem proteção para você. Deus, ele tem proteção para a sua casa. Vamos orar nesta noite. Porque ele é aquele que declara para nós que nenhuma ferramenta preparada contra nós ela vai prevalecer. Nenhuma praga chega na nossa tenda, nossa casa, porque ela está protegida pelo Deus dos céus, pelo Deus que é livramento na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesta noite nós te agradecemos por esse Deus que é provisão, por esse Deus que é proteção, por esse Deus que é livramento na nossa vida, Senhor, e na nossa causa. Eu creio, Pai querido, que em cada casa, em cada lar, em cada tenda, Pai, estão os teus anjos guerreiros, protegendo todo livramento.
Abençoa o teu povo, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. E eu creio na proteção que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus. Dá uma noite abençoada ao teu povo. Faz o povo entender que eles não estão só. Que tu és a proteção que eles precisam. Que tu és o livramento que eles precisam, Senhor. E que a tenda, a casa, e toda a família precisa, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço nesta noite. E desde já te agradeço, te dando glória a Deus, porque o Senhor é bom e fiel o tempo todo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, creia e declare a proteção sobre a minha tenda, a proteção sobre a sua tenda. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Não desista de você, porque nós não vamos desistir, em nome de Jesus.